Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um evento digital da Editora Globo, desta vez realizado em parceria com a Down e transmitido nas redes sociais do Valor Econômico. Hoje nós vamos conversar sobre a neutralização de carbono e a circularidade da economia como pontos cruciais no novo modelo de negócios pautado por critérios ESG, na sigla em inglês Ambiental, Social e Governança. Em foco estarão os avanços e desafios na jornada para alcançar o carbono zero e adoção de uma economia verdadeiramente circular no Brasil. Meu nome é Sônia Consiglio Favaretto, sou colunista do site Valor Invest, atuo com sustentabilidade, comunicação e investimento social privado há mais de 20 anos e tenho orgulho de ter sido reconhecida como SDG Pioneer pelo Pacto Global das Nações Unidas. Estarei na mediação desse debate, que contará com a participação de grandes nomes do setor para falar sobre isso, os desafios para chegar ao carbono zero e adotar a economia circular. Com imenso prazer, apresento os nossos convidados e convidada. Cristina Raab, vice-presidente de Estratégia e Desenvolvimento da Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Cristina está à frente das iniciativas de inovação e colaboração para a economia circular, através de produtos, modelos de negócios e sistemas que têm um impacto positivo no planeta e na vida das pessoas. Carlo Pereira, diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Carlo tem mais de 2 décadas de experiência em sustentabilidade e relações institucionais, atuando em assuntos relacionados às mudanças climáticas, investimento social privado, ESG, ODS, entre outros temas. E Javier Constante, presidente da Down para a América Latina desde 2019. Javier é responsável por desenvolver e supervisionar a estratégia regional e o desempenho financeiro da companhia, com o objetivo de torná-la a empresa de ciência de materiais mais inovadora, sustentável, inclusiva e mais centrada no cliente do mundo. Para isso, Javier vem intensificando o foco na jornada e estratégia ESG da companhia na América Latina. Bom dia a vocês três, sejam muito bem-vindos e bem-vinda. Bom, para aquecer o nosso debate, vamos ouvir primeiro as palavras iniciais de cada um. Eu vou começar com você, Cristina. Muito bem-vinda. E conta para a gente o que é economia circular e qual a atuação do Cradle to Cradle Institute. Bem-vinda com você, Cristina. Obrigada, Sônia. É um prazer estar aqui com vocês, com esses colegas tão estimados e compartilhar algumas ideias sobre a economia circular e as agendas, as ações da agenda climática. Quando nós falamos sobre os produtos e a inovação do Cradle to Cradle, eu gostaria de voltar para o ano de 2002. Alguns de vocês podem lembrar de um livro que foi publicado naquele ano, chamado Cradle to Cradle, a maneira como nós fazemos as coisas, e foi publicado por 2 dos nossos fundadores, que basicamente descreveu uma nova maneira de desenhar, produzir produtos, materiais, modelos de negócios e sistemas. Os princípios da Cradle to Cradle foram inspirados pela natureza. Então, quando nós olhamos para a natureza e tudo que está disponível são recursos para outras coisas. A natureza utiliza energia limpa e renovável. Quando você pensa, por exemplo, em energia solar, e também celebra a diversidade. Então, esses são pensamentos muito iniciais e princípios que formaram a base da economia circular e como nós estamos conhecidos hoje. Basicamente, é uma abordagem de níveis de sistemas que tem um impacto positivo nas pessoas e no planeta. Se você olhar ao redor, tudo foi desenhado e projetado para pessoas, e as decisões estão sendo feitas na etapa de desenho e busca eliminar resíduos e poluição no começo do processo. E isso exige, basicamente, um novo redesenho drástico de como nós estamos operando e também os produtos, os materiais que estão sendo utilizados na economia circular. Então, é aí que entra a inovação do Instituto Cradle to Cradle. Então, nós temos uma visão bastante ampla, inspirada pela economia circular. Nós vemos um mundo em que os
materiais, os produtos são seguros e desenvolvidos de uma forma para maximizar a segurança e o bem-estar das pessoas e do planeta. E também nós conseguimos obter isso para proteger a economia circular com uma estrutura global e uma norma global desenvolvida pelo Instituto, que é chamada uma certificação Cradle to Cradle, uma norma padrão do Instituto. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, fundada há 10 anos atrás, e nós desenvolvemos essa norma reconhecida internacionalmente, que está ajudando as empresas de todos os tamanhos e de todas as regiões a desenvolverem produtos e materiais que estão aptos para a economia circular. E nós definimos a economia circular de uma forma que não se trata só de mover os produtos dentro do ciclo, mas também olhar e ver o que está entrando dentro do ciclo é seguro. E a economia circular também se trata de colocar em prática a produção responsável. Então, nós temos uma abordagem bastante holística e responsável, olhando para produtos que são feitos de forma responsáveis e também modelos de negócio que são responsáveis e seguros. Obviamente, nós estamos alinhados com a agenda climática, quando falamos da economia circular, então estou muito entusiasmada e animada para participar desse debate. Muito bom, Cristina, muito obrigada. Acho que é fundamental quando você traz das decisões serem tomadas na etapa do desenho, né, no começo do processo. É assim que, de fato, a gente vai fazer mudanças estruturais, né? Muito obrigada por enquanto. Eu vou passar agora para você, Carlos. A gente tem muito aí para conversar sobre as iniciativas do Pacto Global, direcionando para os temas de hoje, de forma macro, a gente ainda vai aprofundar, mas o que você nos conta da relação do Pacto Global com esses temas? Economia circular, mitigação de carbono, bem-vindo, Carlos. Sônia, muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês. Quero cumprimentar aqui Cristina e Javier, também os colegas de mesa e mesa virtual. E, Sônia, temas importantíssimos, né? Temas essenciais, mais do que importantes para que a gente consiga garantir a vida na Terra, eu diria, a gente precisa internalizar de maneira efetiva e definitiva esses temas, né? Eles estão interligados, obviamente. Quando a gente fala economia circular, a gente tem que dar atenção à economia de baixo carbono, obviamente. E o que a gente tem feito com o Pacto Global? O Pacto ele foi estabelecido exatamente para discutir essas questões, né? Onde eu quero chegar com isso? O que acontece? Em que momento que o Pacto ele é criado? Ele é criado, então, ali no início vou colocar, final da década de 1990, né? Eu ia falar início de 2000, que ele foi fundado em 2000, só que, na verdade, desde 1997, 98, ele estava sendo discutido dentro das Nações Unidas. Por quê? Porque, principalmente no que o Jeffrey Sachs chama de terceira onda da globalização, onde as empresas, então, começam a levar a sua produção para países em desenvolvimento, a gente vê, então, algumas coisas. Leva a desenvolvimento, muitas vezes, mas também um impacto ambiental e social negativo algumas vezes, né? Então, é claro que, politicamente, o mundo começou a se organizar para observar isso mais de perto, tentar entender como poderia atuar nessas questões, a fazer com que essas produções não levassem dano a essas localidades, mas também, pelo contrário, o que se prega hoje na economia circular, de como que a gente pode regenerar os ambientes, né? Então, nisso, essa foi a razão do nascimento ali do Pacto Global. E o que a gente tem, desde o início até hoje, como você bem sabe, você é a nossa SDG Pioneer, né, com muito orgulho para a gente é estabelecido pelo engajamento da liderança empresarial, então, as CEOs, os CEOs, que enviam, então, uma carta, simbolicamente, ao secretário-geral da ONU, se comprometendo aos 10 princípios do Pacto Global, que falam em questões trabalhistas, em questões de direitos humanos, em questões ambientais, questões de governança, né?
e também aos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que uma definição aqui muito ampla é o to-do list da humanidade. É o que a gente precisa fazer nas questões ambientais, sociais e de governança para que a gente consiga garantir as próximas gerações. É disso que se trata. E o que o Pacto faz cada vez mais no Brasil e no mundo, a gente tem a alegria e o orgulho da Rede Brasil ser a terceira maior rede do mundo, rede essa que você, Sônia, já foi presidente do conselho, nos ajudou muitíssimo a fazer essa deferência aqui, e a gente trabalha, então, com esses temas de maneira a buscar ser uma plataforma de ação. É disso que a gente precisa, né? O que a gente tem que deixar muito claro, e nisso todo o racional da circularidade é muito importante, e a gente está falando aqui com a Cristina. Cristina, eu usei muito o livro que você comentou no meu mestrado lá em 2002, 2003, né? E o meu mestrado ele foi exatamente nisso, como é que a gente pensava a questão do biodiesel dessa maneira, pensando a circularidade, pensando a análise de ciclo de vida do biodiesel. E eu estou citando isso, não para falar do meu mestrado, mas é porque tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo, né? Como é que a gente consegue, e eu venho aqui para o Brasil, e é isso que a gente faz no Pacto, como é que a gente consegue entender quais são os potenciais do mercado brasileiro, não só para o mercado interno, mas para o mercado externo, nesse momento, e a gente faz com que a economia de baixo carbono, o racional da circularidade, faça com que a gente seja mais competitivo, né? Eu vou deixar aqui mais, e vou terminando aqui para não tomar tanto tempo nesse início, para dar uma sentada aqui. A gente está no momento, gente, isso tem que ser muito claro, momento no qual a Europa começa a estabelecer ali impostos de entrada para produtos relacionados à questão de carbono, né? Então, imposto relacionado, Estados Unidos já sinalizou que vai fazer isso, né? Todos os mercados, a China já sinalizou isso, todos os mercados estão se estruturando nesse sentido. Isso é um desafio para o Brasil? É um desafio, mas é uma oportunidade imensa, imensa. Dado a nossa matriz energética, né, que ela é dessa maneira muito por vocação natural, mas também por tecnologia brasileira, muitas vezes, como com relação aos combustíveis, a gente tem uma pegada relativa de carbono pequena em boa parte dos nossos produtos, né? Então, esse novo momento no qual a gente discute circularidade, discute uma economia de baixo carbono, discute net zero, é um momento muito, muito especial para o Brasil, né? Para os produtos que a gente produz aqui e pensando, claro, aí em mercado externo. Um momento lindo para a agricultura brasileira, que é uma agricultura sustentável, né? E tem, claro, sempre oportunidade para a gente avançar ainda mais, mas a gente tem que ter clareza que já é sustentável e a gente pode, então, nesse momento, ganhar muito, né? E para isso que a gente tem um pacto global pensando em como que a gente destrava essas amarras. Obrigada, Carlos. Foi ótima a sua introdução. Acho que nos deu aí. Primeiro, obrigada pelas palavras, né? Acho que é obrigação a gente atuar aí em prol do Pacto Global e das iniciativas, então obrigada. Mas você deu uma visão muito boa. A Rede Brasil do Pacto Global é referência mesmo. Foi a que mais cresceu no ano passado, durante a pandemia, a expansão que teve. E aí você traz as empresas para o jogo. Nada melhor para mim aqui do que chamar o nosso próximo convidado. Você falou duas palavras fundamentais. O papel das empresas e da liderança. Então, agora, Javier, passo para um líder, né, obviamente, te trazendo para a conversa, e como você vê essas questões que já foram trazidas aqui no nosso início, mas principalmente como a Down se relaciona com esses temas que a gente vai discutir hoje, está discutindo hoje, de carbono e circularidade. Bem-vindo, Javier. Obrigado, Sônia. É um grande prazer compartilhar essa sessão com profissionais tão prominentes como Carlos e Cristina. Na verdade, que o Carlos falou uma coisa muito importante, você também. As empresas têm um rol fundamental em todo esse assunto de carbono e economia circular. Mas eu gostaria de dizer que, por exemplo, na Dow, as iniciativas em termos gerais do ESG, que incluem sustentabilidade, são discussões que já vêm permeando dentro da nossa organização há muitos anos. Os primeiros objetivos de sustentabilidade estabelecidos pela Dow datam de 1995,
obviamente, ao longo dos anos, esses objetivos têm mudado muito, porque o mundo foi evoluindo. Mas nós temos programas muito bem estruturados que reafirmam essa cultura com grandes iniciativas para mudar as ações do dia a dia. Você tem que ter um grande alinhamento para poder depois implementar no dia a dia de nossa vida dentro da empresa. E o objetivo, em termos gerais, é avançar e acelerar a transformação do ecossistema do negócio, tendo a sustentabilidade como caminho. Ao final do dia, a sustentabilidade é o caminho que vai guiar o resultado da lucratividade de uma empresa. Então, é óbvio que o desenvolvimento econômico deve estar intimamente ligado ao bem-estar da sociedade, dessa sociedade que nos dá uma licença para operar. A gente não teria uma empresa se não tivesse uma sociedade que deixe as empresas exercer esse direito de produzir bens, dando trabalho, pagando impostos, mas também cuidando agora do meio ambiente. E talvez esse é um conceito que antigamente ninguém considerava. Nós, na Dow, temos esse conceito muito bem estabelecido dentro de nós. E por isso que a sustentabilidade é a pedra angular de nossos negócios hoje. Nós acabamos de anunciar no ano 2020 novas metas de sustentabilidade para a Dow, dentro de todo o período de pandemia. E muitas pessoas falaram, será, Javier, que tem sentido que a Dow esteja saindo? Sim, o mundo sigue se movimentando, o mundo sigue evoluindo. Nós não podemos ficar quietos, nós não podemos parar. E esses grandes objetivos estão ao redor do emissões de carbono de nossas operações e eliminação do resíduo plástico dentro do meio ambiente, tornando o plástico um elemento circular. Ninguém fica assustado se eu falo que Dow é um dos maiores produtores de plástico do mundo. E isso nos dá, ou deixa nas nossas mãos, uma responsabilidade muito grande. Porque o plástico está na boca de todo mundo. Está no meio ambiente, está políticos, sociólogos, ONGs, influencers, todo mundo fala do plástico. Isso deixa uma responsabilidade muito grande, mas nós estamos aqui para assumir essa responsabilidade. Uma coisa que o Carlos falou, eu gostei muito, Carlos, eu acho que para o Brasil é uma oportunidade. Essa base de infraestrutura de energia sustentável que tem no Brasil coloca o país dentro de um plano muito importante. Por exemplo, nós, na nossa planta de Aratu, no estado da Bahia, é a maior planta do Brasil e já 75% da energia que consome é renovável. E nós acabamos de fazer um acordo, firmar um contrato com a Atlas Renewable para consumir mais energia solar. Isso vai significar uma redução de emissão de carbono de 35 mil toneladas por ano, o equivalente a jogar fora das ruas 38 mil veículos. É muito importante e é muito grande. Nós temos, pela parte de plásticos, iniciativas para lançar, vamos dizer que já lançamos, plástico reciclado para ser usado novamente junto com o virgem para produzir envases novos. Eu posso falar depois um pouco mais disso. E dentro de outros tipos de iniciativas, nós temos uma planta em Pará, no Nordeste, e temos 45 mil hectares de selva amazônica. O que nós temos é um projeto que nós chamamos Projeto IVA, junto com o Instituto Peaviru e The Nature Conservancy, para que as pessoas, a população que habita nessa região, consiga, de uma maneira circular e sustentável, tirar dentro da biodiversidade da selva amazônica produtos que podem ser muito bons para a indústria cosmética. Então, sustentabilidade, que não é só o meio ambiente, sustentabilidade na sociedade, é um conceito dentro da Dow muito bem estabelecido e definido. E temos que seguir trabalhando juntos. Muito bom, Javier. Bom, você trocou em vários assuntos que a gente vai aprofundar, mas eu queria destacar, né, quando você traz essa questão aqui dos objetivos evoluíram, porque o mundo evoluiu, né? É disso que a gente fala nesta agenda. É um alvo móvel, né? E a gente tem que ir caminhando. E você também
questões fundamentais da gente ouvir de um CEO, que é assumir responsabilidade, assumir compromissos, né? Então, isso também, vocês estão sendo ótimos, já me dá o gancho para a minha primeira pergunta, a gente vai entrar agora no nosso debate, eu também queria deixar vocês à vontade, se quiserem fazer algum comentário na fala do outro, fiquem à vontade, e você me dá, então, esse gancho, como eu falei, para perguntar para o Carlos, sobre metas, né? Uma das agendas mais propositivas do Pacto Global é a definição de metas. Vocês têm liderado muitas ações nesse sentido. Uma que tem relação direta até com o nosso tema é a Ambição Net Zero, né? Que é um programa para acelerar e desafiar as empresas da rede no estabelecimento de metas climáticas. Então, eu queria saber, assim, do seu ponto de vista e do que você vivencia, obviamente, todo dia com as empresas, quais os principais desafios que as empresas encontram para arrumar nessa direção de assumir metas e por que é importante definir metas? E, claro, vocês lançaram agora o Observatório 2030, que também é importante que você cite para nós, Carlos. Obrigado, Sônia. Sônia, é o seguinte, meta por quê? Porque a gente tem meta para tudo nas empresas. É por isso, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente quer tratar de maneira séria esses temas, né, a gente tem que estabelecer metas, né? Eu sei que muitas vezes, quando a gente trata de temas de sustentabilidade em geral, principalmente muitas vezes temas sociais, mas também temas ambientais, as pessoas falam assim, olha, mas pô, não gostaria de colocar meta, né? E muitas vezes eu escuto algo do tipo que é importante para a gente, então não tem que ter meta, no sentido de é importante moralmente. Eu falo, não, gente, legal, entendi, bacana, mas sim, temos que colocar meta, né? E tem que ser, além de uma meta, não só uma meta interna, mas tem que ser um compromisso público, tá? E aqui não é o caso do Pacto Global colocando a faca no pescoço de ninguém, não, tá? Eu só estou, na verdade, como o Larry Fink, né? Fala, o Larry Fink da BlackRock, maior gestora de assets do mundo, né? 5 PIBs brasileiros sob gestão. Quando ele fez o turnaround da BlackRock para sustentabilidade, o que ele falou? Né? Ele falou, gente, eu não estou fazendo nada além de escutar a sociedade. Então, o que você falou, a Javier também falou, a gente está num momento diferente. O Zeitgeist agora é outro, né? Hoje, a sociedade está preocupada com isso, quer saber se as empresas estão avançando. Eu sempre uso, Sônia, você sabe, o barômetro da confiança, 80% da população mundial, essa é a média, mas esse número é igual para todos os países, os 33 que são escutados, mostram, então, que 80% da população entende, então, que os líderes, as líderes empresariais devem falar dos temas da sociedade e devem agir, né? E aí, clima, gente, clima, e uma coisa importante, né? A gente tem que, então, colocar esse compromisso público para que a sociedade entenda que a gente está sendo sério naquela questão e a gente tem que, claro, ser sério no compromisso colocado. O que eu quero dizer com isso? E vou responder sua outra pergunta rapidamente. Quando a gente estabelece, a gente vê muita gente colocando neutralidade de carbono. Neutralidade 2050, 2060, 2030, né? 2040, foi legal, mas assim, qual que é o primeiro passo? Qual que é a sua meta de curto prazo? Qual que é a sua meta de longo prazo? Por isso, de médio prazo, qual que é o orçamento atrelado para que isso aconteça? Por isso que a gente montou o observatório com várias outras instituições. Então, gente, já vou finalizando aqui, quando eu falo da questão do compromisso, das metas, etc., como eu falei, não é que a gente quer colocar a faca no pescoço de ninguém, não. É que, na verdade, a gente quer ajudar nessa fase transitória, né? Que é uma transição muito rápida, né? Aquela frase que a gente viu, né, Sônia, do Al Gore aqui, né, falando que quando ele veio aqui, né, para o evento, o último evento que ele participou aqui, e finaliza nessa frase, ele falou que essa revolução da sustentabilidade, ela é mais profunda que a revolução industrial e ela está sendo mais rápida do que a revolução agora da internet, né? Então, é disso que a gente está falando. Então, por isso que a gente lançou esse programa para ajudar as empresas a estabelecerem as metas.
Não, perfeito. Essa frase do Al Gore já é histórica, né? Daqui a pouquinho eu vou trazer a Cristina aqui para uma perspectiva muito correlacionada aí com essa questão da evolução tecnológica que você traz, mas como você falou de compromissos e metas, Javier, volto para você, porque a Dow anunciou em junho, né, agora, relevantes e desafiadores compromissos para o enfrentamento às mudanças climáticas e resíduos plásticos, que você tocou e que é fundamental no seu ciclo de produção. Uma delas é alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Eu queria que você nos falasse mais sobre esses anúncios, o que você destaca, qual foi o caminho que a Dow percorreu, enfim, conta um pouco mais para nós desses importantes anúncios, Javier. Sônia, eu concordo com o Carlos, e provavelmente porque eu sou muito engenheiro dentro desta companhia de engenheiros. O que não é medido não é efetivo. As coisas têm que ser medidas e não alcança com dizer voluntariar. Atitudes voluntárias não existem. Eu acho que, alinhado com essa mentalidade dentro da Dow, nós estabelecemos neste ano essas 3 metas. Uma é ser carbono neutro para 2050, mas, Carlos, temos um objetivo para 2030 também, intermeio. Eu gostei desse comentário, Carlos. Mas também 1 milhão de toneladas que sejam recoletadas, reutilizadas ou recicladas até 2030, e oferecer 100% de produtos reutilizáveis ou recicláveis nas aplicações de embalagens até 2035. Isso que parece muito simples como enunciados, conllevam uma complexidade tecnológica muito grande. Mas, quando você não está sob pressão, os desenvolvimentos tecnológicos não acontecem. Eu odeio usar esse exemplo, mas quando o mundo esteve em guerra, os desenvolvimentos tecnológicos aconteceram muito fortemente, porque era um mundo em crise. E eu acho que, neste momento, em termos de emissões de gás de invernadeiro, desculpa que aí eu errei o nome, porque invernadeiro é em espanhol, e espanhol é a minha língua. Efeito estufa. Estufa. Essas são as emergências de hoje. Essas são as crises de hoje. E por isso que nós temos que atuar rapidamente nesse aspecto. Então, aí podemos dizer que nós estamos investindo em tecnologia de baixo carbono. Nós somos uma empresa petroquímica. E uma empresa petroquímica está muito baseada em um tipo de equipo que se chama cracker, produção de cracker. E nós sabemos que o cracker tem um alto nível de emissões. Então, nós estamos trabalhando em toda essa parte tecnológica desde já, começando com alguns pilotos que acontecem, obviamente, na Europa, porque aí é onde tem os maiores fatores de aceleração de redução de emissões de carbono, para poder atingir, a um nível global, essa neutralidade de carbono para 2030, e já temos estabelecido quais que são a evolução das plantas que vão ser atingidas com novas tecnologias, de acordo com a quantidade de emissão, porque você tem que começar, mesmo que sejam mais complexas, com aquelas que têm uma emissão maior. Na parte de plásticos, tem muito para falar, e eu poderia falar por horas do plástico e reciclado, porque eu peguei este trabalho agora, finais de 2019, mas eu era o presidente da Plastics Europe até finaizinhos de 2019. Então, tem muitas composições, mas a primeira e mais básica é pegar o resíduo plástico e torná-lo em matéria-prima para os novos embalagens que vão ser feitos. Reciclagem mecânica, que não é tudo o que é a circularidade do plástico, mas é uma boa parte do que deve ser feito. Ali nesse aspecto, por exemplo, no Brasil, nós fizemos uma coordenação com a Bumera e a Fundação Arbinha. Para quê? Para ter uma coleta seletiva de lixo, catadores, selecionar o tipo de plástico e tornar eles em plástico não virgem, mas transformado, reciclado, que é chamado PCR, Post-Consumer Recycling, para ser usado em matéria-prima, dentro de uma qualidade que seja boa e razoável, porque essa embalagem que vem do lixo provavelmente tem que participar de novo na embalagem de alimentos. Portanto, exige uma tecnologia muito mais sofisticada do que antes. E também nós participamos em outro tipo de associações, como the Alliance to End Plastic Waste, para cobrir os efeitos globais da poluição de plástico nos oceanos.
10 rios no mundo inteiro contribuem com 80% da poluição de plástico dentro dos oceanos, dos quais, infelizmente, 7 estão na Ásia. Isso não pode ser feito só por uma empresa. Então, a Alliance to End Plastic Waste é uma agrupação de empresas, das quais Dow é membro fundadora, onde nós colocamos dinheiro para estabelecer as soluções estruturais da saída do lixo para os oceanos, antes de que eles cheguem nos oceanos. Ou seja, não é limpar só. Quando você tem um problema de alagamento em casa, o que você faz primeiro? Joga água ou tenta reparar o furo na tubulação? Nós estamos tentando reparar o furo na tubulação. Muitas ações similares, mas todas elas têm que ser medidas, anunciadas, medidas e monitoradas para verificar que esse investimento que as empresas estão fazendo é consistente e não é perdido ao longo do tempo. Não, maravilhoso, Javier. E realmente, como você diz, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. E bom que você já citou PCR, né? Nós vamos conversar. Eu quero saber mais sobre né, essa ótima solução. E aí, vocês, como parte da Sônia, solução, né? Oi, Carlos, diga. Não, perdão, é que você falou que pode fazer comentário em cima. Por favor. 30 segundos, perdão, desculpa interrompê-la. Imagina. Eu só queria comentar, gente, uma coisa que eu não estou validando aqui as metas da Dow, tá? Não conheço a fundo, não mergulhei, mas parabenizo o Javier e a Dow pela coragem. E coragem, porque assim, não é fácil, mas o que eu queria dizer, gente, que assim, uma coisa super importante para as empresas que nos estão escutando é não adianta entrar na meta da moda, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho que estabelecer um compromisso de carbono. Será que tem, né? A sua empresa é uma empresa intensiva em carbono? A Dow é, né? A Dow é. Então, foi para uma meta que é importante. Ela foi para uma outra meta que é importante. Isso eu estou validando, né? Que é o que? A materialidade. Então, a gente tem que olhar nosso negócio e estabelecer compromissos para aquilo que a gente, de fato, tem um impacto negativo relevante ou tem um potencial de impacto positivo importante, tá? Então, isso que eu queria observar e, de novo, parabenizar na questão da materialidade e lembrar que a gente tem que olhar isso. A gente não pode fazer o que a gente chama de hoje em dia greenwashing, SDG washing, todos os washings que tem aí. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não, perfeito, Carlos, obrigada pelo comentário. É isso mesmo, fiquem à vontade, aqui é um bate-papo, né? Teve uma frase, Javier, durante a sua fala que me lembrou muito, que Churchill disse, né? Que a gente nunca desperdice uma boa crise, né? É óbvio que pandemia é uma heresia falar de lado bom da pandemia, mas no fim, pela dor, a gente tem percebido que esse mundo é interconectado, que não dá para separar social de ambiental, de governança e de todos os desafios. Então, muito bacana a tua fala, e você falou de desenvolvimento tecnológico, e aí eu trago a Cristina aqui, queremos muito ouvi-la, Cristina. Inovação é palavra-chave na pauta da sustentabilidade, né? A gente costuma dizer que não pode ter solução do século XX para os desafios do século XXI que o ESG nos traz, né? A gente tem que encontrar novas soluções. O seu instituto se dedica a impulsionar a inovação para a economia circular, como eu disse no começo, por meio de produtos, modelos de negócios, sistemas, impactando positivamente pessoas e planeta. Então, a gente quer ouvir de você, né? O que está sendo discutido de mais avançado nesses temas? Quais as tendências para os próximos 5 anos, Cristina? Ou 6, ou 7, para os próximos anos? E antes de eu começar a falar sobre os nossos desenvolvimentos, eu gostaria de comentar sobre a importância de definir metas, especialmente nas metas baseadas na ciência, para habilitar a indústria e todas as partes interessadas a ter um plano de ação bastante definido, um roteiro bastante definido para alcançar essas metas. E os objetivos sustentáveis, obviamente, são algo que precisa de produtos certificados, então seria cada vez mais importante, tanto hoje como no futuro, ir além dessas definições de metas e demonstrar o progresso que tem sido feito e também verificar e validar externamente esse progresso nas empresas e nas partes interessadas também. Antes de eu começar a falar sobre as nossas
pensamentos mais recentes da economia circular, eu gostaria de destacar que a economia circular está intrinsecamente ligada à agenda climática. Eu gostaria de oferecer algumas estatísticas para vocês, porque eu acho que é bastante interessante saber. Se nós olharmos, por exemplo, a agenda climática e as emissões de carbono e de gases de efeito estufa, nós sabemos que apenas metade dessas emissões podem ser resolvidas. A gente está olhando para soluções de economia renovável e medidas eficientes. Os outros 45% dessas emissões de gases de efeito estufa devem ser solucionadas na forma de como nós fazemos, desenhamos e produzimos os produtos, né? Então, quando trazemos isso para a economia circular e para a ação climática, nós sabemos, por exemplo, que muitas das emissões de gases de efeito estufa vêm de emissões que estão na cadeia de suprimento durante a produção e a fabricação de materiais, e isso precisa ser urgentemente resolvido, além dessas emissões de metas. E isso me leva às tendências, porque essa é uma discussão muito grande em relação à economia circular e como implementar essas soluções na economia circular e as tecnologias, também em relação à produção dos produtos e à escolha de materiais para esses produtos que vão mitigar e contribuir para a redução dessas emissões. Eu também quero mencionar também, e eu quero fazer vocês pensarem um pouco mais, porque nossa estrutura não é sobre neutralidade e clima, se trata de positividade do clima. Então, nós queremos criar um sistema que vai gerar mais energia limpa e que tem um impacto positivo em vários desenvolvimentos e soluções de sustentabilidade. Então, positividade climática, ir além da neutralidade de carbono. Nós temos visto isso na economia circular também. Alguns dos meus colegas mencionaram alguns exemplos, por exemplo, de inovações que já estão acontecendo, e eu quero destacar o que nós estamos vendo em tendências que são muito mais intrínsecas e muito mais conectadas com a circularidade de produtos, com a circularidade do modelo de negócios e do sistema, e isso está fomentando inovação. Para dar uns exemplos, por exemplo, se vocês olharem, por exemplo, a indústria da construção, que é ampla em Brasil, obviamente, é também responsável por muitas das emissões e tem uma grande liderança, uma oportunidade de liderança nesse quesito. As grandes discussões, elas estão em torno de que os edifícios, eles são construídos de uma forma em que os materiais utilizados nessa construção para construir os produtos de construção, vidros, cimento, pisos, por exemplo, eles são feitos de uma forma circular, segura, para o ambiente, para as pessoas, e os edifícios, eles podem ser construídos como bancos materiais. Então, por exemplo, quando você está utilizando isso como recurso para utilizar e construir novos recursos, esses materiais, eles obtêm um alto valor e podem ser reciclados para uso futuro em novos edifícios. Então, isso é uma das questões que estão sendo desenvolvidas e abordadas no ambiente da construção. Por exemplo, em relação às embalagens, as discussões estão indo além de conteúdo reciclado ou renovável, mas nós estamos olhando a capacidade de reciclagem da embalagem, a compostagem, verificar como nós conseguimos reutilizar e obter novas soluções de embalagem, novas aplicações, por exemplo, reembalagem, reenvase, são coisas que estão sendo observadas também na área de embalagens. E, finalmente, a última discussão, o último exemplo, seria da indústria de têxteis, que também é uma grande indústria no Brasil. Nós estamos vendo discussões sobre como escolher materiais. Existem muitas tendências de uso de novos materiais que estão aparecendo e, principalmente, a criar uma infraestrutura
para que se envolver os consumidores nessa economia circular, por exemplo, levar produto de volta à cadeia que foram utilizados, produtos que já chegaram ao fim da vida útil, então trazer de volta para a cadeia. Então, muitas inovações em relação a produtos e modelos de negócios, de sistemas também. Nós temos visto muitas mudanças. Cristina, maravilhoso ouvir tudo isso, perceber que essas novas opções já são realidade, né? E é isso que a gente precisa realmente. Então, agora eu vou voltar com você, Javier, porque você trouxe alguns pontos que conectam com a fala da Cristina. Primeiro, você falou do plástico, a gente sabe que o plástico tem um papel muito relevante. Cristina falou de cadeia de suprimentos, como é que a gente envolve ali os nossos fornecedores, e eu sei que por trás da criação do PCR, né, que é a primeira resina pós-consumo totalmente reciclada da América Latina, que vocês lançaram, que a Dow lançou, tem 2 anos de um trabalho colaborativo muito interessante. Então, eu gostaria aí que você nos explicasse como foi o desenvolvimento dessa iniciativa, como ela se posiciona no conjunto de esforços da Dow. Conta mais um pouco para a gente, por favor, Javier. Obrigado, Sônia, por me dar a oportunidade de falar do novo vilão atual, que é o plástico. Mas, sem plástico, imagina como teria sido a nossa vida do Covid, né? O problema do plástico é que tem que ser reciclado. E para mim, esse projeto que nós desenvolvemos na América Latina é um dos motivos maiores de orgulho. Porque, na verdade, é um projeto que implantamos em parceria com a Bumera e uma fundação, Fundação Abinha. E o projeto se chama Reciclagem que Transforma. É um programa de reciclagem inclusiva que garante uma fonte de resíduos consistentes e confiáveis para a produção da nova resina do PCR. Porque se você não tem um resíduo razoável, está muito misturado com outras coisas, ou muito sujo, você nunca vai conseguir desenvolver uma matéria-prima para a nova embalagem. Esse projeto foi realizado em São Paulo e reuniu 5 cooperativas com catadores que foram treinados e fornecemos de todos os elementos de segurança para eles para fazer um trabalho que, mesmo que sendo com lixo, seja muito seguro. Esse projeto não só gerou uma matéria-prima fantasticamente boa para produzir esse PCR, porque produzir o PCR é uma tecnologia muito fácil. O mais complicado é trazer a matéria-prima em condições de limpeza e qualidade apropriadas. Então, essa melhoria de qualidade de uma escala muito grande e o aprendizado nesse processo vai ser alavancado para outros projetos no resto da América Latina. Mas eu gostaria de dizer a conotação social que esse projeto teve, porque nós conseguimos ter 200 empregados catadores que beneficiaram economicamente a 450 famílias. E isso significa que nossa reciclagem, nosso PCR, não só está ajudando no meio ambiente, mas também está ajudando na sociedade. Para mim, em termos gerais, o maior desafio para fazer a reciclagem de plástico é a obtenção desse resíduo em qualidade lógica. Isso foi atingido na América Latina e esse mesmo projeto, com outras variantes, é o que nós estamos fazendo no resto do mundo. Mas a parte do orgulho aqui é que nós conseguimos desenvolver. Primeiro, encontrar parceiros. E esses parceiros, Bumera e Abinha, são extraordinários. Segundo, gerar uma tecnologia que pode ser alavancada para o resto do mundo. Mas eu acho que eu gostaria de acabar nessa parte com um comentário. Esse problema do lixo plástico não pode ser resolvido somente desse jeito. Precisa uma solução muito mais holística. Precisamos também que os governos estabeleçam políticas e até às vezes, sim, eu sei que Carlos vai treinar quando eu falei, até que impostos às vezes, Carlos, que sejam bem aplicados para ter uma segregação de resíduos que seja lógica. Mas também uma educação às pessoas para que elas saibam que é muito melhor fazer essa separação de lixo antes, porque você está ajudando na sociedade. Nós vamos fazer a nossa parte e nosso programa, em termos gerais, não é só gerar o PCR, mas também fazer educação. Mas precisamos um pouco de ajuda e de trabalho em equipe para ter uma resposta tão boa como essa que nós temos aqui, Sônia.
Muito bom, eu vou passar para o Carlos, com certeza, comentar aí a tua fala também, mas 2 comentários, né? Primeiro, quando você traz a questão do treinamento dos catadores, do aspecto social, isso é maravilhoso, né? A gente também vê aí que vem de uma pandemia que deu bastante destaque ao S do ESG, o que é absolutamente necessário, né? E aí você fala de colaboração, né, Javier? Os desafios são muito grandes para se resolver só com um ator, né? Só a empresa ou só o governo, e me leva para o ODS 17, né? Parcerias e meios de implementação, que eu acho que que é a base para todos, né? Carlos, eu quero te ouvir agora, fica à vontade para fazer comentários aí sobre o que a gente falou, mas eu quero te perguntar, em relação à economia circular especificamente, eu queria saber, você olhando aí para a Rede Brasil do Pacto Global, as empresas que compõem a rede, em que estágio você avalia que a gente está na implementação, de fato, de uma economia circular na visão dessas empresas? Por favor. Obrigado, Sônia. Olha, é difícil responder isso, né, Sônia? Porque quando a gente fala em economia circular, bom, a Cristina já colocou aqui bastante detalhadamente do que a gente está falando, mas a gente está falando não só de questões ambientais, mas questões sociais também, sem dúvida nenhuma, e a gente está falando naquilo, né? Em como é que a gente reduz o que a gente tira da natureza, e, na verdade, a gente regenera, né? Essa é a nova visão da circularidade, a regeneração dos ambientes, né? E como é que a gente faz, então, para, pelo design, claro, diminuir o que a gente, enfim, consiga ter uma circularidade dos produtos, né? Ou seja, isso a gente tira o mínimo daqui, isso fica sempre rodando. Então é difícil a gente estabelecer e cravar como é que o Brasil está nisso, né? O que eu acho, Sônia, muito honestamente, que as empresas, quando a gente fala em economia circular, quando a gente fala em sustentabilidade de maneira mais geral, elas têm muitas vezes projetos e iniciativas, tá? Elas não têm o que muitas vezes dizem que tem, que é uma estratégia fundamentada nessas questões, tá? Por mais que fala assim, eu tenho uma estratégia de circularidade, eu tenho uma estratégia de sustentabilidade. Não tem pecado nenhum com relação a isso, tá? Tem ali algumas ações e iniciativas voltadas a isso, tá? Eu acho que o Brasil tem muito a avançar. A Cristina falou sobre a questão da construção. Eu já fui da construção, do setor da construção, e a gente tem, de fato, até hoje, né, 1/3 de desperdício na construção civil aqui no Brasil. O mesmo se passa, o mesmo número para alimentos, tá? Então, a gente, no momento que o Brasil aumenta, volta para o mapa da fome, né? E num tempo onde a gente vê que a fome ela aumenta muito fortemente no Brasil, isso já faz alguns anos, mas anos recentes, quero dizer, né? E a gente tem 30% de desperdício. Então, a gente está numa ação, por exemplo, com a Abras, que é a Associação Brasileira dos Supermercados, para que a gente consiga reduzir esse número tão alarmante, né? Então, aquilo que a gente sabe, ao mesmo tempo que os desafios eles são enormes, a gente precisa de tecnologia, como o Javier comentou. Na verdade, se a gente lançar mão das tecnologias já existentes, só que usar de maneira inteligente, e como também a Javier comentou, a gente conseguir ter, de fato, um alinhamento entre todos os setores da sociedade, então governo, sociedade civil e empresas, a gente consegue avançar nesses desafios. Eu acho que é muito mais um desafio de articulação, de cooperação, como você disse, do que um desafio de tecnologia. É claro que a tecnologia ajuda muito. Então, terminando, e para responder mais diretamente, eu acho que a gente tem muitos desafios ainda para resolver, sem dúvida nenhuma. Muita oportunidade na mesa. Muito bom, é o binômio, né? Desafio e oportunidade, né? Muito, muito bem colocado. Cristina, eu vou até pegar a fala final do Carlos e eu queria saber a sua opinião sobre essa questão do quanto as empresas, na sua perspectiva, nas empresas com as quais você trabalha no Instituto, elas estão realmente conseguindo ir de ações para a estratégia quando se fala em economia circular. Hoje você atua no Instituto, mas você vem aí de muitos anos dedicada aí em outras instituições, enfim, setor público, setor privado. Então, como você avalia isso? Esse ponto do Carlos é bem interessante, das ações para a estratégia.
Sim, Carlo mencionou um elemento fundamental para ter sucesso na economia circular e na agenda climática é ter a mentalidade certa. Começa com a mentalidade, começa com a consciência. E antes de ter ações, se você quiser ter uma ação holística e compreender e abrangente, você precisa definir a estratégia. A estratégia não é uma estratégia isolada de circularidade ou de tópicos de sustentabilidade ou de tópicos de negócio, mas idealmente é integrar todo esse pensamento de circularidade na estratégia de negócio, porque isso vai ser necessário para conseguir ter ações boas no contexto de economia circular, sabe? Os ODS são interrelacionados com outros tópicos da circularidade, então é bastante essencial. Eu diria que na nossa comunidade, do Instituto, nas empresas, nós seguimos normas e as empresas começam integrando essa mentalidade em suas estratégias, na maneira como eles fazem os negócios, antes de seguir adiante no nosso processo de certificação de normas. Mas é importante começar de algum lugar. Quando você pergunta onde nós estamos na agenda de implementação, se a gente olhar para o mundo todo, existem reportes, relatórios de circularidade que são emitidos todo ano. Então, esse ano, esse relatório disse que o mundo está uma taxa de 8,6% circular. Então, isso mostra que nós temos um longo caminho a percorrer e existe uma urgência em relação a isso. Eu diria agora, em relação à nossa ação com as empresas brasileiras, existe um potencial enorme de liderança, um potencial enorme de inovação, e nós observamos que muitas estão começando em sua jornada de reciclagem. Muitas vezes essa reciclagem ela está já integrando a circularidade, mas existe uma necessidade de tomar alguns passos a mais para a mudança desse processo. E também, considerando o mundo, como o mundo está agora, o mundo está circular a uma taxa de 8,6%, nós precisamos ter mais urgência para seguir essa agenda. E como o Javier disse, também existe o aspecto de parceria para fazer a economia circular acontecer. As parcerias são essenciais na cadeia de suprimentos. As empresas precisam trabalhar juntamente, juntas, em parcerias entre o setor público e privado para conseguir desenvolver e cumprir a agenda internacional também. Não tem dúvida, parceria é o nome do jogo, né? Eu vou aproveitar ainda vocês, porque está muito bom o debate, eu vou fazendo uma pergunta para cada um, uma pergunta única para os três antes das considerações finais. O Pacto Global, né, Carlos, tem uma campanha que eu adoro, que é o Aceita Esta Caneta, né? Então, é para a gente entregar uma caneta para um tomador de decisão, para quem tem o poder de assinar compromissos, né? Quem tem o poder da caneta, né? E a gente sabe que liderança é fundamental para implementar a estratégia, né? O tom vem do topo, e é assim que as coisas acontecem. Então, eu queria saber de cada um de vocês, como vocês avaliam o momento das lideranças mundiais, seja de empresas, de governos, fiquem à vontade, mas o momento das lideranças mundiais para que, de fato, a gente rume para uma economia circular e de baixo carbono. Estamos às vésperas da COP26 em Glasgow, onde vamos discutir tudo isso em profundidade. Então, eu queria saber isso de vocês. Lideranças, como vocês veem este momento, e vou começar pelo CEO. Javier, por favor. Sônia, para mim o maior desafio é como as empresas vão fazer para atingir essas metas que foram estabelecidas e que, em algum caso, foram antecipadas. Porque, como eu falei no início, atingir essas metas significa desenvolvimento tecnológico. E o desenvolvimento tecnológico nós podemos acelerar, mas às vezes não conseguimos acelerar tanto. E em alguns lugares, como por exemplo na Europa, que tem o Green Pact, todas as metas foram já antecipadas. Você faz um plano com uma certa medida, uma evolução, e de repente tudo muda, porque o assunto, eu não vou dizer que o assunto não é importante, mas você tem que jogar com metas bem estabelecidas. Então, você faz investimento e desenvolve de maneira acorde. A minha preocupação hoje é essa mudança contínua
das datas, das metas antecipadas por muitos motivos lógicos, ou políticos, ou sociais, ou de meioambientais, que não deixam as indústrias nos deixam um pouco offside, vamos dizer. Vamos conseguir de qualquer jeito, desafio, mas nós vamos conseguir. Ah, isso mesmo. Eu gosto dessa mensagem positiva, porque já é grande desafio, né, Javier? Temos que ser positivos. Carlos, conta para a gente aí, perspectiva de liderança. Olha, como você sabe que eu digo, tá um verdadeiro barata voa, né? Eu quero saber como que a intérprete vai traduzir isso. Intérprete, desculpa por essa, mas está um barata voa. Por quê? Porque as lideranças sabem que tem que agir, há essa demanda muito clara, né? Por parte da sociedade em geral, do setor financeiro. Eu acho que esse foi o último bastião, né? A última barreira a ser vencida pela sustentabilidade. E, no entanto, de fato, é aquele momento que, se a gente está pensando na CEO, no CEO, é aquele momento ainda que o conselho, nem todos os conselhos estão super comprados com relação à agenda, nem todos os acionistas estão, só que o CEO precisa tomar essas decisões. Então, é um momento bastante difícil. E eu finalizo aqui contando uma anedota que eu sempre trago, que eu acho importante, que é interessante. Em Boston, num evento do professor Michael Porter, estava então ali o CEO da Fortune entrevistando o CEO da Gap, né? E aí o CEO da Gap falou que ele estava numa confraternização da empresa, tal. E aí um senhor o olhando com uma cara de desalento, né? Ali no cara de desespero. E aí foi falar com ele e falou: não, mas que o senhor está me olhando desse jeito e tal, né? Ele falou: olha, meu filho, você sabe que eu já fui CEO daqui, né? Sei. Então, ser CEO na minha época era muito mais fácil. Era muito mais fácil, né? E era isso, porque era isso, né? Era bottom line. Então, assim, o resultado tá bom, todo mundo feliz e vamos que vamos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o CEO, a CEO, gente, isso de fato não é mais opção, né? Passou a ser o que a Betânia Tanuri chama de CEO estadista, né? Então, tem ali respostas a dar para a sociedade como um todo. Então, se tornou muito complexo. Então, olha, vou dizer que não está fácil para a liderança, né? Mas, como o Javier falou, eu acho que está todo mundo munido desse desafio e eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar. Não é só isso. Depois você tem a parte de nossa sustentabilidade, a parte de diversidade, sabe, diversas métricas. Mas você sabe que eu acho que há muita mais satisfação pessoal hoje do que antes, sabe? No ponto de vista de como personal fulfillment. Você tem muito mais personal fulfillment agora, talvez, do que antes, né? E é da natureza do ser humano, né, Javier? Assim, eu tenho estudado muito esse tema, né? E essa supremacia da economia de shareholders, né? Muito Milton Friedman, ela não era natural para o homem e para a mulher, né? Por quê? Porque essa coisa assim de, a gente tem que fazer tudo o possível para focar no retorno para os acionistas. As empresas não eram assim antes da década de 1970, né? Ali sempre teve aquilo que isso que você estava falando, né? Do fulfillment aí, as pessoas elas tinham ali uma percepção de que o trabalho estava sendo bem feito se você tinha o resultado econômico, mais também a satisfação da comunidade e dos seus colaboradores, né? Então, essas últimas décadas, elas foram muito contra a nossa natureza, né? Então, eu acho que agora os líderes e as líderes voltaram a poder ser mais humanos, né? E essa é a frase propriamente dita pelo Kofi Annan em 1999, no Fórum Econômico Mundial, no lançamento do Pacto. Ele falou: olha, eu lanço um desafio aqui para vocês, líderes empresariais, com a gente, Nações Unidas, estabelecemos um pacto global fundamentado em princípios e valores para darmos uma face mais humana ao mercado, né? Então, eu acho que isso que aconteceu. Mas, se me permite, Cristina, eu ia dizer, então, para você, a Sônia fez a pergunta da liderança, acho que você poderia responder.
Sim, eu posso responder, claro. Eu estou tendo um pouco de delay com a tradução, mas sim, o que eu acho que seria, eu falaria diferente da Sônia, mas os tipos de CEO estão mudando também, a definição de CEO está mudando, é diferente do que era há 20 anos. Eu acho realmente que existem novas oportunidades para a agenda em relação intrinsecamente a essa agenda e como o papel se desenvolveu, mas quando a gente pensar também sobre investimento, porque a agenda de CEO está agora ligada com a agenda dos investidores e estão cada vez mais relacionadas com instituições de investidores, e isso eleva também a agenda de liderança. Eu sigo falando em português, mesmo que poderia falar em inglês para os três, mas vamos seguir aí em português para os canais. Quando você olhar... Ah, Não, 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 claro, não, não, não. claro. Eu sinto muito por não poder falar português. Não, mas quando você olhava uma mission and vision of Dow, antes você olhava we master the chemistry for the benefit of societies, shareholders, e ao final do dia essas missões e visões para um empregado não significavam nada. E uma das coisas, por exemplo, que aconteceu na Dow é que com o nosso novo CEO, ele diz que a única coisa que ele quer que a Dow seja a empresa mais sustentável. Pois descobrimos que temos meio ambiente. Inclusiva, olha, descobrimos que temos empregados também. Customer centric, temos clientes que pagam nossa conta. É inovativa, que é normal. E isso faz uma diferença nos empregados incrível, porque é o que falava antes com o Carlos, esse fulfillment de dizer que você trabalha não só para cobrar o salário, mas também para fazer algo bom no universo onde você participa. Eu acho que muita diferença. E CEO hoje é diferente. Com certeza. Tem até aquela figura que, não sei se você conhece aqui do Brasil, eu nem sei se é global, que é aquela questão dos três pedreiros ali fazendo a mesma coisa, né? E aí se pergunta para um, fala assim, olha, eu estou assentando o tijolo, né? Aí o outro pergunta a mesma coisa, fala, eu estou levantando uma parede. E aí o terceiro fala, olha, eu estou levantando uma catedral, né? E aí o que eu comento é que hoje em dia essa questão de propósito, de causa, né? Ela está tão dentro da sociedade que ninguém quer fazer outra coisa que não levantar a catedral. Então, se o trabalho dele ou dela não tiver ali, não tiver a percepção de que aquele trabalho está sendo para uma causa maior, não funciona, ninguém hoje em dia topa, é muito difícil de conseguir os bons talentos para as nossas empresas hoje em dia, se não for nesse sentido, né? É verdade, verdade. Todo mundo trabalha mais por um purpose. Bom, gente, foi um papo muito bacana, aprendi muito aqui. Infelizmente, a gente tem que caminhar para o encerramento da nossa conversa e eu vou pedir, então, as palavras finais de vocês, começando pela Cristina. Por favor, Cristina. Não, eu estou muito feliz de refletir sobre participar de uma discussão tão importante. Eu gostaria de dizer de que de tudo que nós temos ouvido e vendo acontecer, eu estou muito otimista. Eu acho que, basicamente, esse tema está da pauta de muitas empresas, governos, estão cada vez, e também dos consumidores e do público em geral. Eu me sinto encorajada pela liderança que eu tenho visto sendo tomada pelas empresas em relação à agenda da economia circular, dos ESGs e também das emissões e das metas que estão sendo estabelecidas. Também estou bastante entusiasmada com o que eu estou vendo em relação aos governos líderes do mundo e também em relação ao desenvolvimento econômico dos países, das ambições de uma sociedade mais justa, inclusiva e também das condições climáticas.
E também temos todos nós que estamos trabalhando em empresas, em sistemas, que compramos produtos ou serviços, e não, é a nossa responsabilidade de considerar a sustentabilidade, a circularidade em cada decisão que fazemos no dia a dia. E devemos ter um papel nessa transformação que é tão importante. É papel de todos, dos governos, das companhias, das empresas, dos atores diferentes e das pessoas. Todo mundo tem um papel para promover essa agenda. E o último ponto que eu gostaria de fazer é que eu acho que nós precisamos de mais coragem para as nossas ações, precisamos ir além de mudanças incrementais que ainda estão acontecendo para ter uma remodelação mais radical do nosso comportamento, para conseguir criar a economia circular e alcançar a agenda climática. Agora, a gente gostaria de te ouvir, Javier. Por favor, suas palavras finais. Esse trabalho não pode ser feito sozinho. Precisa de um trabalho em equipe, de um teamwork. E isso também envolve a meus colegas, presidentes e CEOs de empresas no Brasil, que espero estejam assistindo este vídeo. E sustentabilidade não é só o que a Dow faz, ou o que uma empresa faz, é o que os fornecedores da Dow fazem e os clientes da Dow fazem com os produtos que a Dow produz. Então, nós temos que trabalhar juntos para gerar uma cadeia de suprimento sustentável. E também temos que trabalhar juntos para conseguir a conscientização da sociedade, mas também a conscientização dos governos, que em alguns lugares ficam um pouco mais retrasados a respeito de como é que um mundo mais sustentável deve ser gerenciado do ponto de vista de autoridades governamentais. Pelo resto, eu tive um prazer muito grande de participar aqui, Sônia. Muitíssimo obrigado, Javier. O prazer está sendo todo nosso. Carlos, por favor. Sônia, foi ótimo participar aqui, sem dúvida nenhuma. O que eu queria deixar de recado é que, para aqueles e aquelas que ainda estão em fase de negação, saiam dessa fase da negação, né? A notícia boa é que, ou a notícia ruim para alguns, né, que ainda querem voltar para aquele velho normal, desistam, isso aí já não é mais uma situação. O século XXI, que estava represado, foi agora liberado por essa pandemia, né? Então, entramos definitivamente no século XXI com os valores do século XXI que trazem sustentabilidade para o cerne da questão, né? Agora, o lado bom é que tem, como eu comentei, muita oportunidade na mesa, muita. Então, seja pelo amor, seja pela dor, mas é sempre melhor pelo amor, venham para a agenda e lancem mão de todas as oportunidades que estão por aí. Obrigado. Muito, muito bom, Carlos. E eu costumo pôr a inteligência também, pelo amor, pela dor ou pela inteligência. Eu gosto de encerrar todas as lives que eu medio com palavras, com frases que me marcaram. Vocês foram esplêndidos hoje. Eu gostaria de trazer da Cristina, quando ela fala assim, precisamos de um redesenho drástico de como estamos operando neste mundo. Sem dúvida, Cristina, precisamos. Carlos também, precisamos internalizar esses temas para preservar a vida na Terra. O ODS é o to-do list da humanidade, né? E gostei do não adianta entrar na moda da meta, né? E, Javier, sem dúvida, quando você fala, e é fundamental ouvir isso de uma pessoa na sua posição, você disse assim, sustentabilidade é o caminho que vai guiar o resultado de lucratividade de uma empresa, é a pedra angular dos nossos negócios. Então, eu só posso agradecer a vocês, em nome do Valor Econômico, em nome da Dow, agradeço, foi incrível, o prestígio da audiência também estarem conosco aqui nessa manhã, nesse momento tão repleto de informações e conhecimento sobre um tema que ficou muito claro pelas falas dos nossos convidados e convidada, que é fundamental. Para rever essa live, basta acessar as redes sociais do Valor, onde o vídeo estará disponível, e confiram também a cobertura no Valor de amanhã. Até um próximo encontro, muito obrigada e um ótimo dia e dias e anos a todos e todas.